Todos já visualizam a pauta? Sim. Sim. Bom, então, vamos lá, né? Já está gravando? Sim. Então, bom dia novamente a todos. Vamos dar início à nossa quarta reunião extraordinária da CT Plano do CBH Araguari, hoje 8/10, terça-feira, né? Da modalidade de videoconferência. Desde já eu agradeço, então, a participação de todos, né? E vamos começar, então, passar para o item 1, que é a discussão e aprovação da síntese da segunda reunião, que ocorreu dia 21/8/2024. Foi enviado, né, a todos a síntese. Alguém teve alguma contribuição? A secretaria recebeu alguma contribuição? Não. Então, coloco aí para discussão dos demais membros. Alguém tem alguma observação para fazer nessa síntese da reunião anterior? Os membros da CT Plan? Não, Bruno, tranquilo. Então, podemos colocar em deliberação. Aqueles que aprovam, então, a síntese, por favor, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovada a síntese da segunda reunião da CT Plan, que ocorreu dia 21/8/2024. Vamos, então, direto para o item 2, né? O item 2 é a elaboração do Plano de Aplicação Plurianual, PAP, de 2025 a 2029. Só recapitulando, né? Na reunião anterior, nós fomos apresentados a ele, né? O Igor apresentou, a gente começou a fazer algumas discussões, né? Sobre os itens e pretendemos aí, ver se depende das nossas análises e discussões, pretendemos finalizar essa elaboração do PAP hoje, né, para a gente encaminhar aí para as devidas providências e depois, posteriormente, mandar para a Assembleia para aprovar. Igor, você quer ponderar alguma coisa? Mais a Patrícia? Bruno, bom dia a todos novamente. Bruno, só para esclarecer, né, a gente teve um encaminhamento na última reunião plenária sobre a questão da revisão do plano, né? E aí, para antes de encaminhar para esse dia de pauta, para essa reunião do CT Plan, eu fiz uma previsão de recursos em torno de R$ 600 mil já para essa revisão do plano que não estava previsto anteriormente naquela primeira versão que eu enviei para vocês, mas já está constando nessa que foi encaminhado como pauta, tá? Só para a gente deixar claro para todos aí. Ou tá mudo, Bruno? Então, só para esclarecer, diferente daquele que nós tínhamos recebido anteriormente, foram esses 600 mil da revisão do plano. Isso, eu vou apresentar para vocês de novo aqui. Tá? Vocês estão conseguindo visualizar ou não? Só para mim. Sim, planilha, sim. Ah, ok, obrigado. Então a planilha foi encaminhada para vocês, né? Tá nesses mesmos moldes aqui que a gente encaminhou, né, com antecedência. E aí a única coisa que nós acrescentamos aqui também foi aquela discussão que teve na última plenária, né, que teve inclusive uma possível definição, um encaminhamento da utilização da rubrica do PPA para a revisão do plano, uma vez que o plano do Paranaíba está sendo elaborado, né? E a gente estava naquela não decisão ou não definição se ia utilizar algum tipo de recurso para fazer a revisão do plano diretor do Araguari ou não. Então, conforme foi definido, né, na última reunião, que uma possível necessidade de algum ajuste poderia ser feito, necessário, a partir da entrega do diagnóstico do plano do PIR do Paranaíba,
a gente fez uma perspectiva aqui de 600 mil reais para custear essa revisão, né, junto com a proposta também de enquadramento. Então, a gente colocou aqui 2025 e 2026 esse recurso aqui para, de alguma forma, se houver necessidade de alguma contratação de algum especialista, algum profissional, alguma demanda a mais que seja necessária na análise técnica, né, da própria Câmara que está acompanhando aí pelo Araguari, o PIR, esse recurso já está aqui para suprir qualquer tipo de necessidade. E aí, no demais, né, permaneceu basicamente a mesma coisa, né, com relação aos recursos. Bruno, só aquela questão também, né, que a gente não está prevendo aqui, que é a questão dos planos municipais de saneamento básico, ele ainda não está previsto aqui, uma vez que não houve definição, né, inclusive na antepenúltima reunião que teve lá em Uberlândia, na UFO, foi que se até que sugeriu, né, a criação de um GT para discutir toda essa parte aí de como que seria esse plano de saneamento básico, como que seria o possível apoio do comitê. Então a gente também não tive nenhuma previsão aqui de recurso nesse sentido. Se houver necessidade, a gente pode revisar isso, né? O PPA, ele não é que a gente está aprovando ou vai encaminhar ele dessa forma, que ele vai ser estático, né? Então a gente pode, a qualquer momento aí do ano, alterar ele para próximo ano valer. Então, basicamente é isso. Se vocês precisarem, eu posso passar de novo aí todos os valores para vocês, tá? Mas acho que todo mundo recebeu, né? O encaminhamento aí, o mesmo documento. E aí, só para deixar claro aqui para vocês também, né? Só para reforçar, a gente tem aqui nesse histórico aqui de recursos, a gente está considerando, então, uma inadimplência em média de 20%, tá? E também, nesse 2024 aqui, o PPA, né, está previsto aí 31.695.000, que é o PPA vigente hoje. E, conforme a nossa estimativa de aplicação, que a gente não vai gastar essa totalidade de recurso. Então, vai sobrar aproximadamente aí uns 16 milhões de reais que ele vai ficar nesse saldo aqui de investimento, em que pese está 94 mil reais aqui até 2030, de acordo com a utilização dos recursos ao longo dos anos, de arrecadação, aumento de arrecadação, de inadimplência, ou vice-versa, esse recurso pode, essa oportunidade de investimento, ela poderá ser alterada, aumentada, né, ou até mesmo reduzida, se for o caso. Mas a perspectiva de a gente ter até, pelo menos até 2024, pelo menos um saldo aí de mais de 15 milhões desse PPA aqui desse ano de 2024 que não vai ser utilizado. Mas eu não quis colocar ele aqui porque, como a gente trabalha só com previsão, eu quis deixar o valor aqui mais certinho, conforme tá as previsões aí de aplicação. Ô Bruno, então basicamente é isso, tá? Essa é a nossa proposta, a proposta técnica da aba, né, para fazer a, Igor, a desculpa, proposta do plano. Claudiano, Pois não, Cláudio. desculpe, interromper. Não, tá, essa sobra porque a gente acredita que os desembolsos não irão ocorrer, que está Em do- programado Em para esse ano? 2024, sim. Isso, 2024, sim. Ok. Então é isso. Deixa eu só recapitular só para me entender. Sim, Nós discutimos sobre o plano de saneamento, nós discutimos na reunião aqui na aba, né? A CT Plano discutiu sobre isso, inicialmente sobre os planos de saneamentos. Depois vocês tiveram uma reunião aí na UFO, né? E aí sobre esse plano de saneamento também, que teria critérios, ainda não está, mas aí você não está prevendo isso aí no PPA, é isso? esse recurso ainda não. Os 6 milhões de reais. Então, na verdade, se a gente, então, optar por fazer, já vai ter que fazer alteração nesse PPA. É isso que Vai você ter, falou, né? isso, vai ter que fazer uma alteração. O que está previsto para esse PPA aqui é o cadastro de rede de Araxá, né, que a gente está seguindo com a Uhum. proposta aí para fazer todos os municípios, o cadastramento de rede, e a concepção, né, dos projetos aí de patrocínio Araguari e Araxá. Então, o saneamento básico ainda não está previsto aqui. Tá. No caso, então, esses 12 milhões e 800 é justamente isso, né? É o remanescente dos contratos que estão vigentes, né, para Certo? elaboração aí dos projetos de Ibiá, os projetos aí de Indianópolis, o projeto de Perdizes e Nova Ponte, e o cadastro de rede Araxá, e também o, a concepção, né, os projetos aí básicos executivos de patrocínio Araguari e Araxá.
Então, basicamente, é essa aqui que está sendo previsto dentro do eixo 2, Bruno. Ô, Bruno, eu não pude comparecer na última reunião do comitê. Qual foi o debate a respeito dos planos de saneamento que ocorreu na reunião? Só para entender. Se você tentar esclarecer aqui, foi um ofício, né, que foi encaminhado lá. Vamos fazer uma retrospectiva, Augusto. Foi um ofício que foi encaminhado aí pela Prefeitura de Santa Juliana, pelo consórcio, né, interambiental. E aí eles pediram um apoio do comitê nessa revisão do plano de saneamento básico. Não só deles, do município aí de Santa Ô, Juliana. Igor, Sim. desculpa só te interromper. A gente debateu isso na última reunião, a gente ficou de avaliar a possibilidade, se os municípios teriam interesse de rever isso ou não. E isso foi debatido lá na reunião do comitê? Só essa que é a minha dúvida. E se teve algum avanço nisso ou não? Então, aí eu acho que foi o Silvio que indicou criar um GT para fazer essa avaliação com mais detalhe, entendeu? E aí foi a fonte de sugestão do GT. Se a Lília puder confirmar para mim o encaminhamento, mas foi isso mesmo. O Igor e Augusto, foi isso mesmo. Só que aí eu me estranho porque a criação do GT não é que não vai fazer, pelo contrário, a criação do GT vai só avaliar as questões. Então, eu acho um pouco temerário a gente não prever uma coisa que, na verdade, está na pauta de discussão e a gente está discutindo sobre isso. A criação do GT é simplesmente, Augusto, para ter, então, um balizamento e resolver as situações para elaborar esse plano. Uma das questões, e que o Augusto muito bem na reunião colocou, é a questão da contrapartida, que o Augusto falou, olha, não, essa ali não tem problema com isso, né? Então, eu fico preocupado, Igor, da gente, né, um planejamento, a Câmara Técnica de Planejamento, a gente, ao invés de pensar e colocar, a gente simplesmente abandonar. A minha sugestão é que a gente veja aí que se tem um outro eixo aí, mesmo que seja no eixo 3 aí, das execuções de obra, porque a ideia, inclusive, que eu entendi, né, do professor Silva, é justamente a gente ter na execução de obras contrapartidas para fazer as situações, mas também ter as possibilidades de executar e de fazer o planejamento, né? Que seria, no caso, os planos de saneamento, né? Então, a minha sugestão aí fazer, às vezes, essa alteração aí do item 3, né, do eixo 3 aí, até no item aí de 3.3.2.2, né, e jogar isso para o eixo 2 aí no planejamento, né, no 2.3.2.1. Esse valor aí de 6 milhões não tem necessidade de colocar isso concentrado, acho que poderia ser, né, em etapas, e colocar ele aí nesse item aí, já prevendo que esse GT, que o GT é uma criação de um grupo rápido, né, de resoluções rápidas, tendo em vista aí 6 meses de seu funcionamento, podendo ser prorrogado, tudo, mas eu acredito aí que do ano que vem nós vamos discutir sobre isso e aí nós teremos aí, às vezes, alguma definição. Por que eu estou falando isso, Igor? Eu entendo que você falou e tem toda a razão, que a gente pode alterar o PPA posteriormente, tá? Mas se a gente já tem uma demanda agora, se a gente já tem essa discussão, obviamente esse grupo, esse GT e o comitê, ele vai simplesmente afinar, né, pôr uma sintonia fina e para ajustar esse desembolso e a forma, né? Mas eu fico temerário aí, sabendo de uma situação, a gente não colocar. Obviamente, nós não vamos conseguir acertar tudo, né? O planejamento pode ter alguns caminhos aí que o comitê às vezes pode tomar alguns caminhos que a gente não está prevendo aqui, tendo em vista aí ser um planejamento plurianual. Mas eu acho temerário a gente já ter uma sinalização aí nesse sentido e a gente não prevê. Eu só não previ aqui, Bruno, e demais, né? Por conta disso, não tem uma definição, né? Se vai ter mesmo ou não, se não, o GT vai ser iniciado, vai dar início ao GT, às discussões. Pode ser que o GT e o comitê entenda que os municípios, pelo comitê já ter financiado lá em 2014 e 15 essa revisão, é a obrigação do município dar continuidade a essas revisões. Então, por isso que a gente não colocou, entendeu? É, Eu entendo isso, acho que
que essa também é uma das linhas, mas eu fico temerário quanto a isso, né? A possibilidade de... Porque é bem mais traumático a gente justificar uma alteração no plano que a gente já está sabendo, né, da situação, do que a gente depois, né, simplesmente não... Porque, assim, olha, o GT... Porque, Igor, eu fico preocupado também com o entendimento assim, olha, não, vocês já estão direcionando para não ter, né? E eu acho que não é essa a ideia. Eu acho que a ideia é que o GT trabalhe independente de qualquer coisa, que o comitê decida independente de qualquer coisa. Sim. O PPA a gente tem aí, como, né, você falou, e sempre a gente está tendo uma folga daquilo que está planejado, daquilo que está executado. Então, acho, e eu sempre bati isso até no ano passado, quando foi fazer esse PPA, eu acho que não pode tolir financiamentos, porque senão fica entendendo que a gente está direcionando para isso que você acabou de falar, olha, nós não vamos investir, sabe? Então, assim, a minha sugestão, e principalmente agora, né, nós tivemos eleições, né, municipais agora, temos gestores, às vezes nós temos novos gestores, não que a gente vai resolver todo o problema de saneamento dos municípios, não fora, longe disso, né, mas a gente deixar uma possibilidade num planejamento, acho, e a gente às vezes tolir isso, eu acho que às vezes a gente direciona algumas análises para isso, né, para às vezes reduzir essa ideia. Aí eu queria saber a opinião dos demais aí, Claudiano. Não, Bruno, tá. Pelo que eu estou entendendo você quer já deixar provisionado. Não significa que exatamente que o comitê irá bancar, porque o GT é que irá decidir isso. Correto? Então você já quer deixar provisionado, é só isso. A sua sugestão, pelo que eu estou entendendo. Isso. Não, porque também eu acho muito importante isso aí, nós temos que discutir que, como o Igor disse, lá atrás o comitê já pagou por isso, não executou e agora o comitê paga a revisão disso, mas tudo bem, isso vai ser decidido no GT. Mas tudo bem, se nós temos esta possibilidade dentro do CBH, então acho justo a gente prever. Igor, tem como fazer essa previsão sem alterar muita coisa? A gente tem que tirar de algum lugar, né? Como vocês viram aqui, o saldo aqui de investimento, É. considerando todos os anos aí, está com 94 mil reais, né? E a estimativa de demanda lá para os 15 municípios é de, no mínimo aí, pelo menos, se a gente for contratar uma empresa, 6 milhões de reais, né? Tá, Igor, você Tem tinha outros falado da meios, tá? sobra aí, ó. Você tinha falado da sobra aí desse 2024. Qual que é a previsão de gasto aí mesmo? Aqui a estimativa nossa aqui está em torno de 14, 15 milhões de reais, tá? Tá, então essa seria a sobra de 14, Sobrariam 15 16 milhões, milhões aqui, sobraria de 2024. Isso. Né? Então, Mas pode aí ser que que... tá, a gente está deixando ele aqui conforme valor previsto, né? Aí, Isso. é o que está previsto no nosso PPA hoje. Porque assim, é igual eu estou te falando, João, já vou dar a palavra aí só para a gente pensar aqui. A gente está falando aí com um aperto de 6 milhões, né? Sendo que nós temos aí uma possibilidade de sobrar 14 nesse ano, né? E aí nós estamos aí em outubro, né? Mês 10, faltando 2 meses aí, vocês sabem exatamente o que está realizado. Então, assim, a gente tem que pensar bem aí para a gente estar, nós estamos apertados com 6 e sobrando 14, né, já. Então, vamos pensar bem nisso. Seu João. Outra pergunta, eu estou vendo aqui que em 25, 26 e 27 já tem algo já ali já planejado. Esse do que é? Esse já está contratado? Não, ainda não, é só planejado ainda. O cadastro de rede Araxá, que aí a gente fecha os 11, 12 municípios aí. Então eu entendo que já está previsto, não está não, Bruno? Não entendi. Não, porque não está previsto o Não, cadastro de rede. o O cadastro de cadastro é uma rede. coisa e o plano de saneamento é outra. Tá? Esses 6 milhões, só para todo mundo entender, é uma previsão da contratação da revisão do plano de saneamento. Igor, uma pergunta importante agora que eu lembrei aqui.
Isso é um orçamento que vocês têm da revisão mesmo, não é de elaboração, não, né? Não, é revisão. É uma estimativa. Uhum. Beleza. Pois é, assim, não, porque aí já me remete a uma outra questão. Como já está previsto o cadastro das redes, e aí o projeto, então, ele venceu, aí nós vai ter que revisar ele, porque nós já planejando um gasto com esse cadastro da rede. Porque eu fiquei perdido agora. Porque se já está executando alguma coisa, é porque ele já é parte de um plano, né? Por que que tem que revisar o plano? Porque ele tem data, tem período de vencimento? Sim, por isso. Todos os planos, salvo engano, já estão até vencidos, né? É a recomendação que revise ele de 5 em 5 anos, né? 5 anos. Mas aí teve um marco legal de saneamento que mudou, né? Passou para 10, se eu não me engano. 10 anos. Isso. Mas de todo jeito, agora, em 2026, dá o 25. prazo. 25 já dá, o ano que vem já dá o prazo, de qualquer forma. Seu João, Tá, pode falar aí. ao mesmo tempo eu fico preocupado da gente virar uma muleta também do município, entendeu? Não executa, a gente vai paga essa revisão e a coisa vai virando uma bola de neve. Mas a E ideia a toda qualidade da água. Claudiano, e só tudo para isso. deixar claro que, independente do plano estar sendo executado ou não, ele tem que ser revisto de qualquer forma. É como se fosse um plano diretor, ou plano municipal de saneamento, plano de gerenciamento de resíduos. Então, independente da execução ou não, ela tem que ser feita a revisão pelo município. Se vai ser pelo comitê ou se não vai ser pelo comitê, ela tem que ser feita. Independente se as demandas que estão lá no cronograma foram executadas ou não. Entendeu? Uma coisa não vincula a outra, vamos dizer assim. E a minha preocupação é justamente isso, como o Augusto falou, ele tem que ser revisto. E aí, se a gente nem que fazer essa previsão, que aí, olha, se o comitê, né, se decidir para fazer esse GT, fico preocupado e pensando assim, olha, poxa, o GT vai fazer um trabalho, colocar situações, condições para fazer essa questão, mas nós aqui da CTPlan entendemos que não tem que ter, porque a gente não previu. A minha preocupação é só essa. Beleza, então, ok, vamos prever, então. Então, tudo bem, sou de acordo, tá? Mas. Seu João Mas eu levantou a fico mão aí, pensando só o João. remanejamento, de onde que vai ter que fazer, porque vai ter que refazer todos os cálculos aí, né? Mas beleza. Igual eu estou falando, a minha sugestão é a gente, não sei como faria isso, por mais que já está previsto, né, o 2024, não sei como se teria alguma situação, que no caso da sobra, que a gente está vendo, potencial sobra aí, né, essa sobra ser para isso, né, já não sei como faria isso, a gente tenha como fazer isso, porque a gente já sabe que é uma sobra, que vai existir essa sobra. E aí não alteraria aquilo que foi proposto aí, que eu acho que ficou bem equilibrado, né? Naquilo que a gente tivesse condições. Agora, poderia às vezes ser, como eu falei, né? Como eu já tinha falado anteriormente, que eu já tinha feito uma análise disso, né? Nesse sentido, que tem esse item aí de obras que às vezes a gente consignaria aqui, né, uma indicação para o comitê, para que toda a sobra fosse para esse item, né, de obras, e aí a gente tiraria desse local. Também seria uma indicação para a gente não alterar muito aquilo que foi pensado aí. O senhor João levantou a mão aí, quer falar? Pode falar aí. Tá mudo, seu João? O áudio. Eu queria comentar um assunto aqui que é recorrente. É o seguinte, nós temos falado exatamente nisso, de investimento, tal, aí às vezes faltando recurso, e só que eu já falei em reunião, inclusive agora mais recente com o Andreozzi, é o seguinte, qual que é a ação que nós vamos atuar para que essa inadimplência de 20% seja reduzida? Que é um recurso que a gente poderia usar para melhoria da bacia, e nós, em tese, em primeiro momento, nós somos, como é a obrigação do IGAN, nós
estamos deixando quieto. Eu não sei se vocês concordam. Eu não concordo em deixar do jeito que está. Já comentei de novo, conversei com o Silvio Andrés, falei assim, por que você não reúne pelo menos os 3 da Bacia do Paranaíba mineiros e faz um documento único e manda para o IGAN para que alguma ação seja efetivada para que essa inadimplência reduza. Outro assunto também relacionado a isso aí. Nós estamos, através do recurso que já o consumidor, o usuário, pagou ao Estado, ao IGAN, que nós, comitê, utilizaremos o recurso, na minha opinião, a gente tem que haver um documento que nós temos que fazer, começar na CTPlan, mandar para a plenária para aprovar. É o seguinte, todo investimento tem que haver uma contrapartida, não só de qualidade e quantidade, mas de recurso financeiro para alavancar outras ações. Também nós nunca fizemos isso. Nós já estamos passando dinheiro para as prefeituras e nós não estamos vendo nenhum resultado de uma melhoria disso. Igual foi dito aí, eu vou fazer um plano diretor para a cidade A ou B, não interessa o nome, e a cidade A ou B não executa o que está planejado ou fica só, igual foi dito aí, eu faço o cadastro da rede e tal, mas não tem uma ação subsequente, para mim tem que haver um compromisso com datas. Não é só, não, nós vamos investir, não. Tem que haver um compromisso com data finita para que a ação seja desenvolvida. Porque senão não tem sentido o que nós estamos fazendo. Seu João, o senhor está coberto de razão, é justamente isso. E eu entendo que Vamos por partes, né? Vamos falar primeiro da inadimplência, né? A inadimplência, inclusive, a gente já, né? Que o senhor falou com o Silvio, realmente, e o Silvio, na última reunião também ficou um encaminhamento disso, né? Nós falamos para o Silvio mandar uma correspondência para o IGAN com a questão dos inadimplentes, não foi, o Lilian e Sandro? Isso, Bruno. Foi solicitado, né, por iniciativa da CTPlan, que sugeriu à diretoria que fosse encaminhado um ofício à IGAN questionando acerca das providências que o IGAN toma em relação em relação aos inadimplentes, com receio da prescrição. Foi encaminhado, o IGAN já nos encaminhou a resposta, são inseridos na dívida ativa e a resposta foi encaminhada a todos os membros. Sim, e aí, além disso, né, o senhor João está propondo aí a gente novamente, né, provocar, mas eu acho que o Silvio já fez isso, além dessa questão do inseridos da dívida ativa, dessa cobrança, né, como que Essa a gente cobrança. faria com essa característica. Isso, em relação a isso, Bruno, são dados sensíveis que o comitê solicita ao IGAN e a resposta que vem do IGAN é que esses dados não podem ser disponibilizados, a não ser da forma como o Igor também já disponibilizou para vocês, por meio de uma apresentação, porque informar quem são os devedores, em virtude da LGPD, o IGAN informa que não pode disponibilizar esses dados para a gente. A diretoria já tentou por mais de uma vez já, inclusive, essa solicitação. Vamos dizer assim, entre aspas, né? É um problema que a diretoria vem tentando solucionar, mas o IGAN, ele ainda não nos encaminha esses dados, tá? Bruno, E aí, então... Só para complementar a Sandra aqui, realmente, os dados que o IGAN já nos repassou hoje, para o GT e inadimplência, já tem condição de trabalhar, que é setores, né? O setor de usuários aí de irrigação, ou rural, ou abastecimento público, enfim, ele já te dá essa inadimplência de cada setor para já direcionar as ações do comitê de cobrança, de mobilização, de oficina, se for o caso, enfim, várias ações estratégicas aí que o comitê pode tomar para mobilizar esses inadimplentes aí, né, de alguma forma eles conseguirem pagar esses débitos. Então, Bem e colocado, aí, Igor. Se não me engano, não foi numa plenária que foi apresentada essa resposta por setor. Isso. foi. E aí, concordo aí com o seu João, a gente precisa de fazer algo. Estamos fazendo, no meu entendimento, o GT ele está pensando aí no que vai fazer, e aí depois a gente pode, né, quanto plenário, e mesmo depois que tiver uma
uma definição aí do GT, a gente sai e pensar em estratégias. Realmente, como nós falamos na última reunião da CTPlan aqui em Araguari, né? O Estado, a gente vê que tem dificuldade assim, de entender nessa questão, uma vez que eles que cobram, mas quem, né, utiliza o recurso somos nós, né, do comitê. Então, nós que definimos a utilização. Então, até que ponto, né, que essa cobrança ela vai ser legítima. Então, nós temos que pensar mesmo. Então, já tem, seu João, já tem um GT trabalhando nisso, e aí, depois do produto do GT, a gente pode até solicitar a diretoria para que esse produto venha até nós, ou a gente já faz algumas reuniões antecipando aí, quem participar do GT pode vir, a gente pode pedir para o pessoal do GT vir aqui para mostrar aqui, para a gente contribuir também, né? Contribuir, às vezes a gente tem algumas ideias, algumas propostas que podemos né, fazer aí para o comitê e aí tentar solucionar isso da questão da inadimplência. Concordo. É como, assim, desculpa aí, eu atravessei o seu João, ou Bruno, mas é como já tem o pessoal que participa lá no comitê da ProSoja, Sindicato Rural e tal, eu já vejo que uma das saídas, a comunicação já começa através desses caminhos, entendeu? E aí a coisa vai desdobrando, porque como são instituições que representam o setor, o comitê depois, né, tem que ver com o professor Silvio e com as meninas aí, mas a saída do GT já é comunicar esses setores e que o comitê tá sabendo e tomando providências, né? Bruno, a título de informação para vocês da CTPlan, o GT ele foi criado, porém ele não está composto, tá? Nós já encaminhamos aí em torno de umas 4 e-mails solicitando manifestação de interesse, apenas 3 pessoas se manifestaram. O GT é composto por 8 pessoas. Ele ainda não se encontra instalado em virtude da, vamos dizer assim, ausência de manifestação de interesse em participar. Tá, e aí isso é importante, essa informação, Sandra, para a gente, porque se caso a gente não tenha aí um quórum mínimo aí, esse GT começar a demorar, aí eu sugiro que a gente faça o que o senhor não falou, a gente chama esse pessoal do GT para as reuniões da CTPlan e a gente aqui mesmo vamos discutir isso então para dar seguimento. Aí, seu João, eu acho que a gente precisa aí de ter até a próxima reunião da CTPlan, se a gente não tiver isso aí, vamos pegar essa responsabilidade aí, que eu concordo plenamente com o senhor aí, que a gente precisa, sim, de propor a plenária, e aí, em nome do comitê, né, a gente propor a plenária aí, e aí sair uma deliberação da plenária quanto a essa situação da inadimplência, sim. Bruno, só para registro aqui da secretaria, nós podemos colocar como encaminhamento da CTPlan ponto de pauta para a diretoria a análise da pertinência da continuidade do GT inadimplência visto a ausência de manifestação de interesse e possibilidade de trazer o assunto para a CTPlan? Olha, eu consulto os demais membros aí, mas eu acho que é exatamente isso aí, a proposta do seu João, eu acho que é uma mais plausível, é isso, né? Caso o GT não tenha aí essa efetividade no seu funcionamento, a gente abraçar isso aí. Eu acho que essa aqui é a proposta do seu João e aí eu concordo plenamente. E aí, se assim for, a diretoria dando o ok, aí a gente tem que levar para a plenária para revogar a deliberação que criou o GT inadimplência e a CTPlan pega essa atribuição. Aí, se todos estiverem de acordo, a gente já coloca aqui como ponto de pauta para a próxima reunião de diretoria. A gente está só aguardando o professor Silvio dar um retorno, a gente está propondo para ele uma reunião para o dia 10. Ok, acho sim importante, né? Vem ao encontro que o senhor João falou, e a gente não vai estar parado, aí a gente assume isso aí, vamos ver o que faz, né? Eu acho que está todo mundo de acordo aí, né? Bruno, a Cordélia tá com a mão levantada, cheio de informação. Desculpa, Cordélia, pois não? Bom dia, pessoal. Peço desculpas pelo atraso. Eu estava resolvendo um problema aí com a minha mãe de saúde e aí me atrasei.
Eu levantei a mão até antes da Sandra falar eu ia perguntar justamente sobre o GT inadimplência, porque eu fui uma das poucas que manifestei pela importância que tem o assunto para a gente, né? Mas, pelo visto, não conseguimos formar esse GT. Então, na verdade, eu também queria só, então, confirmar que houve até essa conversa antes da criação do GT, de que isso era um assunto tão afim da CTPlan, que talvez a gente tivesse que assumir esse trabalho. Então, eu acho que a gente deve fazer essa proposição mesmo, porque se ficarmos aguardando o GT funcionar, não vai acontecer. Até na última reunião, a gente sugeriu justamente isso, a participação do sindicato, que eles têm uma boa experiência com essa questão da cobrança, pelo uso da água, das associações, a gente convidar esse pessoal, pelo menos, para que ele possa nos ajudar a fazer como diz, uma ponte, né? Para fazer, de alguma forma, executar um plano de mobilização das pessoas para a gente reduzir essa inadimplência. Pelo menos a gente, com os dados aí por setores ou por município, a gente envolver também o pessoal do município, para que possa nos ajudar a resolver um pouco, ou pelo menos minimizar esse problema. Eu queria só deixar a minha pergunta, grande parte já foi resolvida. Só concordando, então, com o que o Bruno está propondo. Isso aí, Era Tardelli. isso. Obrigada. Obrigado. E a segunda parte da pergunta, que essa foi só a primeira parte da pergunta do seu João, né? Aí a segunda eu entendo que é a mesma questão da primeira, que já tem um GT, porém esse GT agora, né, ele foi só enunciado, né? Eu acho que ainda não teve a sua formação, não é isso, Sandra e Lilian? Isso. Nós estamos aguardando, né? Porque a composição geralmente são de 8 membros, e no momento a gente só tem 3, né? Eu acredito só que esse é um pouco mais recente, né, essa mobilização, mas ainda assim, e aí eu acho que a gente tem que só suspender nesse momento a ação idêntica ao GT anterior, porque o GT anterior de cobrança, de inadimplência, ele é um pouco mais antigo, né? E eu acho que assim, vamos só dar um tempo para esse GT ver se vai vingar, né, vai trabalhar. Caso não venha acontecer isso, novamente nós fazemos da mesma forma, né? Para a gente também não ficar trabalhando tudo ao mesmo tempo, né? Vamos deixar o GT aí também tentar a formação dele trabalhar, né? E caso nós não vamos acompanhar essa mobilização e esse trabalho, caso não ocorra, nós vamos também assumir essa situação aí e fazer esse balizamento aí, né? Acho que sinalizando sinalizando para a diretoria essa situação do GT inadimplência inicialmente, porque ele é um pouco mais, né, já tem um tempo, né? E aí a gente está aí sofrendo com ele, né, nessa nosso planejamento, isso eu já deixei claro, né, até na própria reunião do comitê, né, que a gente fica aqui à mercê dessas situações que às vezes a gente não tem um controle, que é complicado, e aí posteriormente a gente toma essa atitude também, caso a gente não vê que vá vingar. Mas, voltando lá no início lá da proposta, né, a minha proposta é que a gente planeje aqui, deixe consignado, para que até se a gente pensar nisso aí, a gente ter critérios tranquilamente e não simplesmente falar, não vai fazer. Acho que falar que não vai fazer uma demanda, inclusive, que já foi arguída aí ao comitê, né, e concordo com o Claudiano, né, a gente não é um banco que a gente vai ficar fazendo as coisas sempre sem retorno nenhum, não. Mas aí é isso, se o GT não criar critérios específicos, nós aqui na CTPlan vamos propor para o comitê esses critérios. Tá? Uma outra situação, e eu concordo plenamente com o que o senhor João falou, que é a gente normatizar
a situação de contrapartida, né? Acho que a gente pode aqui, até na próxima reunião, colocar um item para a gente colocar essa situação de contrapartida e deixar assim bem claro. Até onde eu sei, me parece que houve uma recomendação do Ministério Público, e aí a gente poderia, nesse inteirinho aí de propostas, né, de contrapartida, né, ver o que o Ministério Público, né, orientou, e aí a gente balizar também as nossas decisões naquilo que ele está recomendando, né, eu acho que ele deve ter recomendado, para a gente, e aí a gente propor para o comitê uma deliberação, e aí ficar assim, ó, já consignado. Para ter, e aí é uma coisa que eu sempre concordei, né? Para ter recurso do comitê, precisa de ter uma contrapartida de um valor X, Y, sei lá, 10%, 1%, não sei. E depois a gente vai amadurecer, de às vezes cada projeto ter ou a gente padroniza, para a gente ter isso, né? Para a gente não ficar uma coisa assim, né? Vem aqui, pega dinheiro tudo e pronto, né? Não, a gente. E aí, e outra situação para a gente não ter assim, não, cada coisa é uma quantidade, uma porcentagem. Não, vamos propor, e aí essa é uma questão minha que depois nós vamos discutir, não precisa a gente discutir agora, né? Porque a gente vai fazer essa proposta, mas a gente padronizar aí um mínimo de contrapartida. O Bruno, essa questão do Valera aí, do Ministério Público, né, que teve essa recomendação. Uma dessas recomendações aí que eu lembro de ter visto, foi até antes de eu entrar de férias, era sobre o município ter uma política tarifária já implementada, né? Que aí a gente vai financiar aí ações de esgotamento, de saneamento, ele ter essa política implementada no seu município. Tanto a tarifa de água, esgoto, né, se for municipal, e assim por diante. Então, uma dessas questões é essa política tarifária, e uma outra, salvo me engano, eu acho que era até com relação ao plano de saneamento básico. Ô Lília, você se importa, Bruno, a gente só trazer esse ofício rapidinho? Tem alguma questão que não pode, ô Bruno? Não, eu acho que não. Tem, mas eu acho que assim, acho que agora, acho que não seria esse momento, sabe? Eu Nesse acho que caso, assim, tá. eu acho que na próxima reunião, eu acho que a gente poderia pautar isso e a gente vir com isso, porque É, inclusive não foi encaminhado aos conselheiros, né? Esse documento ele foi não encaminhado, não foi sei se foi ainda. para a aba, não sei se foi para o comitê, mas pelo menos não foi encaminhado aos conselheiros, salvo Tá, engano, não não, foi encaminhado. Então, assim, eu acho que a gente tem que propor isso, ver com a diretoria, né? Para a uhum, gente tentar balizar. Eu acho assim, não que a gente tenha que fazer aquilo que o Ministério Público recomendou nessa situação, né? Porque sim. a recomendação é de todos eu entendo, eu não vi essa recomendação, só fiquei sabendo, né? Então, assim, vamos pensar naquilo que vai fazer, né, primeiro, e aí depois a gente, numa próxima reunião, a gente trabalha isso, mas eu acho que é nesse sentido, né? Nesse horizonte, a gente ter aí algo que, como a proposta até do seu João aí, que eu concordo. E aí, mas nós vamos discutir isso aí, e aí isso aí é com a gente mesmo, né? A gente É. pode propor aí para o Eu, comitê. eu só não recordo, Bruno, se a revisão do plano de saneamento básico já está como contrapartida. Esse é que é a questão. Porque aí que a gente definiu hoje de recurso Sim. para a previsão orçamentária, né, no É. PAP, aí vai Não, estar. então isso eu acho que precisa de fazer essa consulta aí, porque apesar de não ter passado na Assembleia, que é uma recomendação que o comitê ela tem que ter e materializar a partir do momento em que seja uma deliberação do comitê, né? Mas em último Mas, caso, Bruno, uma outra sugestão que eu tenho para a gente não alterar aqui como vai ter essa oportunidade de investimento, esse saldo aí desses aproximadamente 16 milhões, uma vez, né, o GT definindo, né, esse apoio aos planos de saneamento básico, a gente usar o recurso do saldo de oportunidade de investimento, que já é uma previsão, né, que a gente não precisa de mexer em nada no PAP, entendeu? Concordo, melhor assim. ok, tudo bem. Uma sugestão, vocês concordarem também. Não, tudo ok. A questão é deixar essa possibilidade. Só isso que é a situação. Porque, e eu acho que isso na Assembleia a gente vai ter que abordar, porque eu acredito que esse GT do plano diretor aí, eu acho que ele vai ter uma efetividade nas suas ações.
Ok. Bom, ok. Acho que alguém tem alguma discordância? Alguém tem algum ponto específico aí que gostaria de levantar sobre o PPA, né? Como foi mandado com antecedência aí? Eu vi no e-mail aqui, Bruno, o Sr. João Eduardo fez algumas contribuições, algumas sugestões. Vocês estão Pois não. conseguindo ver em tela aí? Sim? O e-mail? Tá. Não, e-mail não. Ainda No não. e-mail não, tá só o papo. Deixa eu parar aqui. Pode tirar de novo. Agora sim? Sim. Tá. Então, o Sr. João, dentro, né, da convocação aí, que foi a convocação da reunião, com os encaminhamentos, com os documentos, perdão, ele fez algumas sugestões aqui. Vamos olhar aqui. Sr. João, se você quiser esclarecer algum ponto aí, fica à vontade. Ó, um cadastramento de usuários, cadastro de usuários, e aí definir as ações necessárias para o cadastro de novos usuários, bem como a fiscalização das outorgas, principalmente quanto aos volumes utilizados. Depois eu só queria entender certinho com o Sr. João, porque assim, talvez não misturar competências, né, nossa do IGAM para fiscalizar todo esse procedimento e colocar o comitê também para fiscalizar isso, né? Eu acho que não tem que pensar bem se é isso mesmo a ideia, Sr. João. Um segundo, um segundo Ô, componente, Igor, senhor? ô, Igor, com relação a esse aí, a gente tem notado o seguinte: não adianta a gente tampar o sol com a peneira. É, o Estado ele age muito com reação. Se a gente não posicionar firmemente quanto a isso, eles não vão tomar uma ação para que isso aconteça. Então, mais uma vez, a exemplo da arrecadação, da inadimplência, nós, através do Comitê do Araguari, nós começarmos primeiro pelos 3 afluentes do Paranaíba, ver alguma coisa, e agora, brincando, vou passar o macaquinho nas costas da aba, pesquisar junto aos outros comitês como está essa ação. Porque se eu tiver uma visão de Minas Gerais, não é que vocês vão levantar e vão lá em cada comitê para verificar como é que estão, mas se eu tiver uma ideia, enviar para eles alguma solicitação quanto a isso, e a gente convencê-los de que precisa ter uma ação efetiva para que o IGAM dê resposta àquilo que a sociedade precisa, nós vamos ficar eternamente como dizer, com pires na mão, pedindo pelo amor de Deus. Eu não acho que nós não precisamos disso. Nós temos competência e temos como chegar ao IGAM exigir mesmo deles que eles façam a atividade que é incumbência deles. Entendi, Sr. João, a demanda do senhor. Mas aí, no caso, seria o comitê manifestar isso, cobrar isso do órgão gestor, não é isso? Exatamente, é exatamente isso que eu quero, que a gente posicione a diretoria do comitê, a gente discuta com a diretoria e, se for necessário, agora vou voltar com o macaquinho. Você propôs, você resolve. Tudo bem, vamos fazer um texto, encaminhar para o comitê primeiro, para a diretoria do comitê, para que ele tome as ações que ele julgar pertinentes e tome as ações subsequentes. É por aí. Tá, não sei se vai de encontro a essa informação, Sr. João, mas o que antes de eu sair de férias também, a gente tinha encaminhado a pedido do Silvio, um ofício que vai ser encaminhado ao IGAM, para já verificar junto ao IGAM se já existe mais passivos de outorgas lá, né, nas urgas. Inclusive foi uma solicitação de alguns conselheiros também, né, a própria Nayane da Mosaic, acho que é da Daiane, se eu estiver enganado, sobre esses novo cadastro, né? Porque assim, até mesmo o Sindicato Rural no dia manifestou o atraso que está nesses processos de outorga. O Sérgio acho que também fez isso da ACA. E aí a gente, não sei se já encaminhou, a Sandra pode esclarecer se encaminhou o ofício ou não, sobre essa questão de novos usuários e, consequentemente, esse passivo de outorga que está lá. Se existe ou não, né, esse passivo de outorga e quanto que é esse passivo aí que está na URGA, pendente de análise. Que aí uma Oi, possível solução seria voltar o programa ProURGA, né? Foi aquele apoio que o comitê financiou, acompanhou, deu um grande, né, plum aí nos outorgas, que resultou também no nosso aumento da arrecadação, né? Quase mais que dobrou a arrecadação com esse projeto.
Sim, Igor, esse ofício foi minutado pela equipe técnica e foi encaminhado ao professor Silvio e foi enviado ao IGAM. Estamos aguardando a resposta. Essa solicitação, como você falou, foi do Sérgio da ACA e também da Nayana na plenária. Ok. Seria essa ideia, senhor João, já encaminhado? É exatamente isso aí, você falou tudo. Quer ver assim, nós estamos tomando ação, igual você acabou de dizer, o IGAN, não sei o quê, eles nunca são objetivos e pragmáticos para nos responder. Então, nós, infelizmente, temos que cutucá-los, entre aspas, ou cutucá-los para que eles façam a obrigação deles. Entendido. Bruno, você quer dar mais algum encaminhamento? Não, a Cordélia levantou a mão aí. Gente, eu só lembrando, pelo menos que eu me lembro, naquela apresentação do Sistema de Informação do CBH Araguari, eles disseram que ainda estavam levantando as outorgas para colocar lá os pontos de outorga, que acho que ainda tinha muito pouca informação a respeito disso. Quer dizer, isso é até prévio. Em vez da gente estar falando dos novos, ainda tem essas informações que são muito, pelo menos até onde eu vi, e a minha esperança era que no sistema de informação do CBH Araguari tivesse essas informações das outorgas que já existem, até para que a gente possa conhecer melhor e ver onde é que possa ter alguma interferência, toda essa questão de novas outorgas, etc. Ou seja, a gente precisa conhecer melhor o sistema, né? Então, eu não sei aí se você tem alguma informação, Bruno ou Igor, a respeito dessas informações no sistema se eles já conseguiram, como é que está o andamento disso no sistema do CBH Araguari. Você poderia me informar? Posso sim, Cordélia, bom dia. Já está disponível, sim, tá? Todas as outorgas que estão já disponíveis no IDS Zema pelo IGAN, automaticamente já está sendo trazida e especializada já no nosso CIR. Então, o que o IGAN atualiza de informações, a gente já tem lá. Esse banco já está completo, quer dizer, ele Já, já conseguiu transferir já tudo, né? conseguiu transferir tudo, Porque quando perfeito. na apresentação lá, ele falou que ainda estava incompleto, ainda está em E processo. estava levantando mais uns detalhes, mas a gente já conseguiu já trazer. Pois é, eu acho muito importante que a gente conheça, até quem for trabalhar nessa questão também de inadimplência e tudo mais, que a gente já conheça onde estão os nossos pontos, os grandes volumes, etc. e tal. É claro que não vai ter nome ali e tudo, mas estão nos pontos, né? Pelo menos se você, por exemplo, pelo que eu entendi, a planilha que eles mandaram de inadimplência, ela está por município e por setores, né? E, se não me engano, onde que estão as inadimplências. A planilha... E aí, então, com essas informações aí, talvez a gente consiga equacionar melhor o problema. Sim, a planilha disponibilizada pelo IGAN, Cordélia, realmente tem todas as informações, tá? O município, o setor, tem tudo isso aí. Aí o GT tem condição, sim, de fazer todo esse trabalho de análise aí dessas informações. Então, tá bom. Muito obrigada. Era isso que eu estava... Ok, eu acho que seria esse o encaminhamento aí que foi proposto. A secretaria tem alguma dúvida do encaminhamento? Esclarecido aí? Tá, uma outra, não sei se a Lília. Não, era só isso mesmo. Era só para saber como é que estava essa base de dados, porque aí, em cima disso, a gente poder trabalhar, inclusive, nessa questão aí de novos usuários, já existe esse ofício, e também dessas questões dos volumes utilizados, que a gente já tem algumas sinalizações de questões sobre essa questão dos volumes, né? Bruno, por gentileza. Desculpa, Cordélia. Não, achei que você tinha terminado a fala. Bruno, por gentileza, poderia repetir o encaminhamento?
Seu João ou Igor, pode repetir É, para ele? O que eu entendi do encaminhamento, Lili, é que já foi encaminhado via ofício lá, a solicitação ao IGAN, né? Por meio do professor Silvio. Então, essa cobrança mesmo que o Aguardar. comitê... Isso, aguardando. Ok? Ok. Uma outra sugestão também no e-mail aqui, com relação ao programa Mais Água, né? É da aba pesquisar, pelo menos nos comitês estadual, programas e projetos de sucessos, né? Produtor de água. A gente já está, viu, Sr. João, fazendo e demais membros aí, todo esse levantamento, conhecendo todos esses programas, né? Tentando entender até mesmo com o órgão gestor essas possíveis demandas, né? A nível do estado, aqui de Minas. Então, assim, a gente está acabando de fechar tudo isso no termo de referência para contratar e a gente estruturar o nosso programa produtor de água, tá? Não sei se o senhor tem mais alguma sugestão com relação a isso. Não, é só isso mesmo, porque eu fiquei preocupado, porque nós estamos vivendo essa crise agora, que ela aconteceu não é só esse ano e vai ocorrer mais vezes, infelizmente, então nós temos que procurar ações que minimizem esses problemas de quantidade e qualidade de água. Então é possível isso, sim, que tem inúmeras ações, não só em Minas, mas em outros estados, que primeiro, igual eu disse, vão pegar no estado para depois abranger outras regiões do país, para que a gente possa atuar, e já seria, nesse caso aqui, uma ação que a gente poderia pôr no planejamento plurianual de anos para frente, 2027 em diante, que a gente consiga planejar isso aqui, que não fique esperando alguém pedir, pelo amor de Deus, para resolver o problema. Perfeito, Sr. João. Estamos levantando, sim, essas informações, tá? Concordo. Vamos ser protagonistas, né, seu João? Tem que tentar Perfeito. fazer, porque não tem outra opção. E uma terceira sugestão aqui do Sr. João, no e-mail, é incluir na ação 3.3.2 sistema de esgoto industrial, né? Resultado de eficiência do tratamento de esgoto industriais. Sr. João, se o senhor puder esclarecer para nós essa questão, o senhor está propondo uma ação, uma rubrica, ou de alguma forma uma outra Não, questão? esse é o seguinte: se você verificar, nós temos no planejamento que os esgotos municipais são obrigados a informar para o comitê como está a qualidade do efluente lançado. Ele recebe com a qualidade A e devolve com a qualidade B. Só que em indústria nós não temos nenhuma informação. Será que eles estão cumprindo o que foi determinado junto a um órgão competente, GAN, FEAM, a qualidade do efluente que eles estão lançando no corpo receptor? Nós podemos simplesmente ficar quietos ou devemos também conhecer o problema de cada um, para que a gente já não tem poder de fiscalização, mas nós temos o poder de, junto à FEAM, através da análise dos resultados operacionais, dizer, FEAM, a indústria A ou B não está cumprindo o que está na legislação. Vocês precisam ir lá. É nessa linha que eu pensei. Seu João, desculpe, Claudiano, pessoal, todo mundo é obrigado, a indústria, isso aqui é obrigado a declarar aquele declaração de carga poluidora. Será que ali nesse ato dessa declaração, esses dados já não estão vindo? Eu não tenho essa certeza, não, Claudiano. Eu queria ter essa certeza, mas não tem, não. Eu tenho uma proposta aqui quanto a isso, seu João, ver se a gente consiga aí. Igor, a minha proposta nessa situação é que a gente coloque no descritivo desse item 3.2.2 aí, uma sistematização disso que o Claudiano falou, né? Dessa declaração aí que existe, né, de carga poluidora, mas aí deixaram a possibilidade de a gente sistematizar isso, às vezes, no nosso próprio, e aí eu acho que seria no local, no nosso próprio sistema de informação, tá? Sistematizar isso, né, das empresas, dos pontos de lançamento, e como esses são dados oficiais, né, colocar nesse No sistema CIR, de informação lá no inserida CIR-RH. Uhum. essas cargas poluidoras das empresas, e aí a gente tem justamente cumpriria o que o senhor João falou, né?
olha, a gente tem aqui, em qualquer momento, a gente acessaria aí, qualquer cidadão, inclusive, né, acessaria e poderia fazer esse trabalho. Né? Eu acho que é só fazer essa previsão, não precisa ter uma previsão orçamentária numa rubrica específica, mas no descritivo, né, dessa situação, ter isso. O senhor acha que resolve aí, senhor João? Olha, o que o Bruno disse aí, se a gente incluir no nosso sistema de informação, tudo bem. O que eu estou dizendo é isso. Com os sistemas municipais, a gente tem acesso direto. Com o industrial, nem tanto. Então, se incluir, para mim, tudo bem. O que eu não queria é deixar solto sem o comitê saber como está essa atividade, que é importante para a bacia. Minha sugestão, então, Bruno, eu não lembro de cabeça agora se já está contemplado isso no nosso sistema, mas se não tiver, já vou pedir já a empresa que está executando, já para buscar essa informação de lançamento, né, de efluente industrial, já para a gente contemplar isso aí, já especializar isso no nosso CIR. Perfeita a sugestão. Ok. Mais alguma sugestão que alguém teve aí? Verificando o TPA? Eu tive só uma observação na questão dessa demanda espontânea. Foi falado na reunião anterior, mas só para confirmar, né? Que a gente está tendo uma adesão um pouco mais baixa nisso, né? Pela última aí. Por isso que aí ficou 1 milhão para cada um, né? Para cada um. Só para confirmar, seria justamente isso, né? Isso. Aí a gente estava propondo aqui fazer 2 chamamentos aí, né? 2 chamamentos de 3 milhões ao longo desse horizonte de 2030. Porque todo ano você chamar não tem muito sentido, né? Então a gente especializar em 3 chamamentos aí, ou até mesmo 2, no máximo 2 aí. A gente já tem um agora que já está sendo executado, lembrando aí que é o lá do DEMAI de Uberlândia, né? Que é o pátio de compostagem. E aí tem um outro chamamento público que já está vigente, a gente está acabando de fazer análise, né, das propostas ainda. E aí, a partir do ano que vem, já ter um novo chamamento aí. Para contemplar os 3 próximos anos. Posso fazer uma pergunta, Igor? Claro. Retomando, desculpe aí, está um pouco fora do time, mas eu queria um pouco de esclarecimento sobre esse item de elaboração dos estudos, planos e projetos do programa Mais Água, tá? Produtor de águas, né? Que a gente já até conversou antes. Então, tem aqui uma verba de 450 mil para 2025, que eu estou entendendo é mais ou menos isso que você está fazendo, levantando os programas similares de sucesso, como que vai funcionar e tudo, para que você possa fazer as chamadas, etc. Mas não tem nada previsto para os outros anos. Quer dizer, a gente vai ficar assim e depois... E o futuro? Você vai esperar elaborar primeiro esse estudo para depois saber quanto é que vamos fazer os provisionamentos para isso? Como que vai ser? Perfeito, Cordelia, é isso mesmo. Desculpa, pode continuar. E aí eu tenho uma dúvida, estou tentando fechar essa conversa, porque eu não entendi até agora. O IGAM nos procurou aqui como coletivo de meio ambiente, o pessoal, junto com o pessoal da Copasa, que já faz um pouco alguns trabalhos semelhantes ao do programa Produtor de Águas, dizendo que tem uma verba de não sei quanto para investir aqui na bacia do Rio Araguari, que seria do cobrança pelo uso da água. Eu falei, poxa, cobrança pelo uso da água é o nosso PPA. Eu não estou vendo essa verba todas que eles estão falando, a não ser que seja um repasse da ANA para
desenvolver esse programa, porque a Ana tem também, já bem adiantado isso, alguns municípios aqui de Minas já implantaram, segundo o IGAN, já são 17 municípios, e que precisava trazer esse programa aqui para o Alto Paranaíba, para o CBE. Assim, ó, desculpa, Igor, eu vou esperar você responder, mas assim, pelo que eu ouvi, dona Corbélia, no meu entendimento, se o IGAN está fazendo uma proposta com uma verba, essa verba tem que ser deles, porque se ele colocar que é dessa arrecadação, não pode, porque como a senhora bem disse, essa arrecadação é do comitê. Então eu acredito que eles devam ter uma outra fonte para isso, tá? Porque É isso que eu queria não pode, confirmar. porque a cobrança é do comitê, né? Pois é que eu falei, olha, que eu saiba, não tem nenhum investimento no momento, né? A gente está fazendo isso tudo. Foi o que eu imaginei. Eu não coloquei isso às claras para eles, mas falei, eu fiquei o tempo todo dizendo como que essa verba viria. Se for através do comitê, ela tem que ter licitações, tem que ser prevista, etc. E não é. A não ser que seja um repasse dos comitês federais, através da ANA, alguma coisa assim, e que o comitê do Rio Araguari que faria o acompanhamento, ou sei lá como. Ou seja, para mim está muito quadrado ainda essa conversa. O IGAN está dizendo que precisa de projetos prontos para eles começarem a implantar. Eu falei, poxa, não existe isso, não existe projeto pronto. Tem que se investir no projeto para que possa fazer os investimentos adequados, né? Chegar aqui e falar, eu tenho um projeto aqui que vai custar 2 milhões, sei lá, mas cadê? Baseado em quê? Cadê o detalhamento? Estudo de viabilidade, etc. Não existe isso. Ou seja, eu só queria saber se você, Igor, tem alguma informação a respeito dessa questão que eles estão colocando especificamente. Inclusive, elegeram 3 municípios que disseram ser os mais críticos, que seria que eles estão focados no investimento, que seria Araxá, Perdizes e Sacramento, que só tem uma parte da bacia do Rio Araguari. Você tem alguma informação sobre isso? Cordélia, eu desconheço, tá? Desconheço porque, assim, para nós, a aba aqui não foi passado nada ainda. Tanto é que no nosso planejamento aqui, como você inicialmente, né, questionou, é de elaborar, estruturar um programa produtor de água, que é que está no nosso plano ainda, né? Definir diretriz, definir prioridades, definir bacias prioritárias, né? Criar um banco de projetos sobre isso, né? Entender as demandas de cada região. Então, tudo isso a gente está acabando de fechar o termo de referência agora. Demorou, como eu falei para vocês em outras ocasiões, né? Demorou porque a gente estava levantando tudo aquilo, né? Essas experiências que o Sr. João nos cobrou aqui, né? A gente está levantando todas as experiências de outros lugares, de outras bacias, para entender qual que é o melhor cenário alternativo, né? Então a gente está acabando de fazer isso. A gente vai contar. E o IGAN tem uma equipe que está fazendo isso também. Então, mas aí. Inclusive, tem um coordenador lá, uma coordenadora específica de produtores de água. Eles estão trabalhando implantando esse aqui do Alto São Francisco, que é aquele como é que chama ali? Aquele município que eu esqueci. São Roque, tá? Então, a minha questão estamos fazendo trabalhos em paralelo, como é que está conectado aí com essa equipe do IGAN? Eles têm, inclusive, uma coordenadora específica só para o programa de produtores de água. Sim, no sim. IGAN. Se for o Então, a caso, gente tem que estar Cordélia, conversando, né? Vejo oportunidades. Isso. Com essa informação, eu estou vendo oportunidades. Vamos tentar verificar, Cordélia, o contato dela. A gente marcar uma reunião para a gente entender toda essa demanda, entender toda essa, né, essa proposta, essa proposição. Às vezes a gente aproveita para cá também, né? Justamente. Eu acho que realmente deve ser isso, porque já que você não tem observação, deve ser alguma verba de cobrança pelo uso, sei lá, dos federais. Não sei. Mas elas foram bem específicas. É na bacia do Rio Araguari. Ainda especificaram até os municípios prioritários.
e querem saber de projetos e tudo. E tem o banco de dados de projetos produtor de água do CISEMA, né, também. A gente escreve lá o projeto e tudo, e eles, segundo eles, é para facilitar, que eles são facilitadores entre os órgãos financiadores e os proponentes, né? Então, é isso. Quer dizer, o que eu estou entendendo aqui, esses estudos e projetos aqui que você está prevendo para 2025 é para... A gente acabar de estruturar o programa nosso aqui do comitê. E você só vai lançar a licitação depois que você tiver com esse plano estruturado. É isso? Na verdade, não. Nós vamos contratar uma empresa que vai fazer toda essa estruturação, vai estruturar o nosso programa. Ah, entendi. Já vai ter oficinas, ouvir demandas, né? Não vai fugir muito do que é o tradicional produtor de água, que é ações aí de cercamento, de plantio de muda, né? Mas assim, a gente vai contratar essa empresa para Tem a estruturar todo esse questão de programa. estradas rurais também, né? Que é Isso, muito conservação de solo, da água, barraginha, enfim, tudo que demandar E aí. na nossa aqui, a gente está inserindo mais um vetor, a questão do javali. A interferência dos javalis nas nascentes. É um problema complicado, mas eu acho que a gente tem que encarar. Inclusive, junto com o Ministério Público, que também já está preocupado com isso. Então, tem muita coisa para ser feita aí. Mas a ideia, então, o que você está falando aí, quer dizer, essa verba aí seria apenas para estruturar esse programa, para depois a gente poder lançar o provisionamento financeiro. Perfeito. É isso aí mesmo, Cordélia. E, mais do que esses projetos, tem que ter justamente a contrapartida, né? A contrapartida de município, a contrapartida de produtores, ou sei lá, onde vai se aplicar muito bem essa questão da contrapartida. Tanto é que nesse termo de referência que nós estamos elaborando, que acabamos de fechar ele aqui, inclusive tem essas participações, né? Essas oficinas que vai levantar essas demandas também, sugestões, apontamentos, para a gente construir uma coisa bem participativa, para deixar ser uma referência mesmo nossa do comitê aqui, esse programa Produtor de Água, né, do CBH Araguari. Inclusive também, que a gente está prevendo aqui, que essa empresa já forneça algumas referências aí, inclusive para pagamento de serviços ambientais, já para iniciar essa discussão também no comitê. Ok. Então tá bem. Eu vou ver então, Igor, eu acho que fica aqui a sugestão, vou ver então como é que a gente pode conectar esse trabalho que o IGAN está nos solicitando aqui, tá? Eu acho, inclusive, que tem uma questão legal aí que eu até agora não gostei muito, porque é o seguinte, a Copasa, ela faz os trabalhos de produtor de água, de recuperação ambiental, etc., nas nascentes dos rios, né, os riachos, dos mananciais, que ela faz a captação, mas só a montante. A jusante, inclusive, ela joga o esgoto, não. E essa verba que ela usa nesse programa Pro Mananciais é uma verba pública. X% do que ela fatura tem que ser investido nessa questão, tá? Sim. Aí vem o IGAN, quer dizer, fazer outros financiamentos em cima daquilo que já está sendo financiado pelo Estado. Eu vejo um problema sério aí. Sério não, eu acho que é um problema que tem que ser avaliado. Eu falei, você fazer o trabalho ajusante é uma coisa. E nos outros mananciais? Quer dizer, tem outros tantos importantes que não tem programa nenhum de recuperação. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar fazendo. Eu acho que o comitê, melhor do que de ninguém, tem que estar fazendo a conexão de onde já está sendo trabalhado. Tem algumas coisas sendo trabalhadas pela CEMIG, outras pela Copasa. E para que a gente possa atuar em complementação, em vez de estar aí deixando na mesma área que alguém já tá trabalhando, né? Não sei, isso é uma preocupação. Mas desculpe aí, eu me alonguei muito no assunto. Agora eu já entendi. Não, e vou perfeito. deixar a sugestão aqui de conectar
aqui a aba, e até por conta desse trabalho que vocês estão fazendo com o IGAN, para que a gente não saia cada um para um lado, né? Tá bom? Eu, assim, particularmente, Claudiano falando, eu acredito que esse trabalho contratado ele já vai trazer esse panorama para a gente, tá? Seria como uma matriz de biodiversidade. Você já vê o que vai diagnosticar o que já está acontecendo para, de repente, nós juntos somarmos esforços. De repente, você não tem que lançar algo zero, já apoia o que já está acontecendo e vai ter o melhor resultado. Mas ele que vai apontar isso direitinho para a gente. Em resumo, é isso mesmo, Claudiano. Ok, eu acho que é isso aí. Mas alguém tem alguma observação? Bruno, só uma dúvida. A gente discutiu na última reunião o sistema de esgotamento sanitário, né? Que será uma execução feita pelo comitê com participação financeira dos municípios. Esses 63% estão correspondendo a qual porcentagem dos projetos no geral? Que essa que era uma dúvida que eu acho na próxima, na última, e ficou para vir para essa. Vocês podem falar, Igor, por favor? Augusto, na verdade, tem 60 milhões de reais que a gente está no recurso aqui previsto, destinado para essas obras, tá? E assim, eu não posso falar um percentual, porque vai depender se o comitê qual município vai querer, vai ser um chamamento público, se todos vão querer participar desse recurso, né? Se um município ou outro não vai querer. Então, assim, mas geralmente, pelo orçamento que está previsto, deixa eu até voltar aqui de novo nas demandas, os orçamentos em torno de 120 milhões, ó. Isso para tudo, né? Para todos os 6 municípios que já têm projeto pronto, tá? Então seria pelo menos 50%. Se for financiar tudo, é o comitê que vai decidir, tá? Só estou colocando aqui as demandas, ó. Então tem 120 milhões de reais, é a demanda de fazer todas as obras aí nos Campos Altos, Pedrinópolis, Pratinha, Santa Juliana, Serra do Sal e Itapira. Vocês estão vendo a planilha ou não? Então, né? Ok. E aí, então, propomos lá 60 milhões de reais para fazer essas obras. Às vezes algum município ou outro não quer ou não vai ter contrapartida, então esse recurso pode variar. Então é difícil eu te afirmar quanto que vai ser para cada um. Entendi. O que está sendo destinado é aproximadamente 50%, né? Dessa demanda que está aqui. Isso, perfeito. Entendi. Lembrando que essa demanda é a demanda que já está levantada, já está tudo, né, já pronto nessa situação. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Eu fiquei com duas dúvidas, o Igor. A primeira dúvida é no item da questão do apoio dos viveiros. Tá? No PPA anterior, nós tínhamos previsto aí 360 mil. Uhum. E aí agora está 180. Tem alguma coisa executando esse ano? Não, está no chamamento público ainda, tá, o Bruno? E aí, pelo que eu vi, as propostas que a gente quase não recebeu proposta, né? Não demanda, então por isso que a gente reduziu esse valor. Tá. A proposta é em torno aí de 160 mil reais, aproximadamente. Por isso esse valor que está aqui, para custear essa proposta que está aprovada. Está aprovada não, está em análise, né? Tá em análise, a proposta em análise, então você só adequou o valor àquilo que já está em demanda, por isso está em 2025. Né? Perfeito. Outra situação, a minha pergunta é o seguinte: nós estamos nas reuniões, há 2 reuniões atrás, ou 3, salvo engano, duas atrás, nós falamos da preocupação da necessidade do nosso comitê em saneamento rural, principalmente estradas e sinais, nós falamos bastante isso. E eu não cheguei a localizar nada nesse sentido aí nesse PPA. Nenhuma sinalização. Na parte rural de estradas rurais não tem nada não, previsto não. Pois é, eu acho que a gente poderia criar um item para isso, uma vez que a gente já está discutindo a importância disso, né? E aí a gente vai planejar aqui até para 2030, desculpa, né? Até 2028, né? Não, até 30 mesmo. Desculpa, 2030. Isso. E aí a gente não vai estar prevendo nada aqui. Assim, a gente está
propondo aqui, a aba está propondo o PPA conforme as ações que já estão, né? Já tem algum projeto, já tem alguma demanda já caminhada, né? Como a estrada rural ainda a gente não discutiu, ou não definiu prioridades, ou não definiu que o próprio Programa Protetor de Água vai definir essas ações prioritárias aí, a gente está deixando esperar primeiro para depois, vindo a demanda, a gente colocar e acrescentar na rubrica do PPA. Senão a gente vai colocar alguma coisa aqui que não sabe o que vai fazer, se vai ter um GT que vai discutir sobre isso, definir quais municípios são prioridades, ou qualquer coisa pode entrar na demanda espontânea aqui, qualquer município pode entrar com demanda espontânea, com algum projeto aí de conservação de estradas rurais, né? Então, assim, a gente Igor, tá criando rubrica assim, sem nada palpável, né? Essa que é a nossa proposta. Igor, só complementando aí, Sim? a boa lembrança do Bruno, nós propusemos, inclusive, se não me engano, foi a CTPlan que propôs esse tema, saneamento rural, que é um programa aí que a diretoria fez uma chamada, a presidência fez uma chamada para a gente propor, cada Câmara propôs um tema, e o primeiro tema proposto, se não me engano, foi justamente sobre saneamento rural. E a gente tem alguma verba prevista para fazer, inclusive, esses seminários, a proposta é fazer seminários. Aí eu estive olhando aqui, quer dizer, só se for naquela questão lá de apoio de ações de comunicação, mobilização social, não sei. E você sabe me dizer como é que está o andamento, eu não sei se você ou talvez a Sandra, sobre essa questão desses seminários, que já está passando da hora. Esse ano era o ano propício para a gente fazer esses seminários, justamente para a gente sair depois com planos de ações bem embasados, né? O que você me informa sobre essa questão dos seminários? Tá, os recursos, a gente está prevendo uma grande quantidade de recursos para esses eventos, tá, o Cordélia? Eu só preciso de confirmar com a Sandra se tem alguma atualização aí desses eventos junto à comunicação ou não. Não sei se ela sabe me responder. Não, não tem atualização não, Igor. A comunicação já reuniu com a diretoria, fechou alguns pontos. Estamos aguardando ainda a manifestação de algumas câmaras técnicas na indicação de membros sugestivos, né, a respeito do simpósio, mas a ideia é iniciar um ano que vem, mais ou menos para fevereiro, mas ainda não foi fechado nada a esse respeito, tá? E seria essa verba aqui que está prevista em mobilização, apoio nas ações de comunicação, mobilização social da população? Estaria aqui, por exemplo, pode ser que tenha algum convidado externo, que tem várias coisas, né, para você mobilizar para fazer um seminário bem estruturado. Uma vez aprovado pelo comitê, ele vai entrar na agenda anual de atividades, tá, Cordélia? E aí ele vai entrar nessa rubrica que a gente tem aqui, ó, 420 mil em 2025, 449 em 2026. Qual rubrica? Desculpe, qual que é? Agenda anual de atividades. Agenda anual de atividades. Agenda anual de atividades. Está aqui. É 1.1. Isso, 1.1.2. Ele estaria aqui, então. Isso. Okay. E aí, se for alguma questão mais específica de alguma capacitação, treinamento, também a gente temos rubrica aqui prevista. Então é só acabar de definir. Mas simpósio em si vai entrar dentro da agenda anual de atividades. De forma geral, tá? Ainda, repito, a minha preocupação é da gente fazer o seminário, discutir, apontar novamente, e aí a gente não tem nada. Eu concordo, Igor, porque a gente não teria como fechar um valor, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não tem como a gente fechar isso. Mas se a gente não prever, a gente vai ter que criar uma rubrica específica para saneamento rural. De novo, acho que não estou nem preocupado com o valor, mas sim uma rubrica criada para a gente depois que fizer isso, como o programa produtor de água, né, tem aí os 400 e poucos mil para fazer a elaboração dele, e aí depois a gente vai ver o que vai acontecer, mas nesse sentido a gente está fazendo só um seminário e pronto, não vai ter nada previsto aí para isso, tendo em vista que os programas de ações do eixo 3, no caso, né, que seria aí ações estruturais, a gente tem só água, esgoto e não tem nada falando no rural, né? E a demanda espontânea. Que com certeza você tem razão em falar
que poderia ser na demanda espontânea. Sim, só que a gente não tem nada aí, e um projeto desse entendimento aí concorreria com os demais de uma forma igualitária, né? E não com aquela prioridade que a gente às vezes está discutindo e pensando. Da forma que a gente dividiu aqui, Bruno, no saneamento rural não tem nenhum prejuízo ele ser utilizado nessa rubrica aqui, tá? Na parte de sistema de esgotamento sanitário, aqui é tanto urbano como também rural. Sim, mas aí é o contrário, Igor, desculpa. Eu acho que aí é esgotamento sanitário, não é o caso. Nós estamos falando de ações, por exemplo, de estradas vicinais. Não, então não é saneamento rural. Sim, saneamento básico rural. Sim. Toda a questão da erosão e assoreamento do coisa está em saneamento. Eu discordo. Tecnicamente eu discordo, Eu fiz um projeto parecido com esse lá em São Paulo, na bacia do Tietê, e um dos principais itens do projeto de saneamento era as estradas vicinais, por conta dessa questão do assoreamento. Então pode ser que um programa lá na frente, um programa já estruturado lá em São Paulo, contempla todas essas ações. Mas quando você fala em saneamento rural, está falando de tratamento de esgoto em área rural. Aí é fossa, então ou é coletivo, ou é individual, entendeu? Esse é meu entendimento como técnico, tá? Mas nós já estamos deixando bem claro aqui que não é isso, Igor. Nós já estamos deixando bem claro que não é isso. Então, o que a gente está querendo é justamente que o seu conhecimento técnico e ache uma forma aí, que não é essa. Eu tenho certeza que esse aí não é, como você bem falou, que o saneamento rural, no seu entendimento técnico, não enquadraria naquilo que nós estamos falando. Mas vamos lá, a saúde rural, e aí a gente tem esse entendimento que poderia ter alguma coisa em algum lugar. Não é esse ponto aí, como você bem falou. Tá, então a sugestão de vocês é criar uma rubrica para trabalhar com a questão de estradas vicinais, recuperação de estradas vicinais. É isso? Caso não tenha algo mais genérico, sim. Tá. Porque se eu vou voltar aqui nas nossas ações, ó, a gente tem aqui dentro do programa de mais água, que é a quantidade de água, a gente tem aqui 5 ações, ó, recuperação de áreas degradadas, vou botar aqui para vocês. Isso aqui está no nosso plano, tá? Plano diretor. Controle, erosão e assoreamento, recuperação e conservação de nascentes, matas ciliares, áreas de preservação permanente, áreas prioritárias para conservação, barramento para regularização de vazões, implantação do programa produtor de água e a questão de manutenção de viveiro. Então, se for o caso, a gente pegar uma dessas ações aqui, se vocês entenderem, a gente pega ela e inclui no PPA. Essa é a sugestão da CT Plan. No caso, para mim, a 2 contempla isso aí. Isso. A 2 contemplaria isso. No meu pessoal, ponto... na boa, tá? Assim, não querendo, mas a gente está fazendo... vai haver a sensibilização, tal. A gente ainda não sabe como que a gente vai desdobrar isso. Tem que haver contrapartida dos municípios também e das associações. Não sei. De repente, eu acho que a gente está... Nós estamos aqui com um tempo precioso e a gente está planejando um monte de coisa, de repente a gente nem dá conta de realizar. Tá? Desculpe aí, não jogando água fria, mas sendo bem realista. Bruno, sim, só um minutinho, Augusto. A minha sugestão, eu levantei essa situação, Claudiano, porque nós já havíamos falado sobre isso, já estamos um tempo falando sobre isso, e assim, nós estamos falando aí até 2030, né? E eu fico temeroso em a gente depois ser questionado o seguinte: poxa, vocês estão discutindo estradas vicinais, foi um ponto, nós temos as reuniões aí discutindo, e aí não tem o que fazer, aí não tem lugar nenhum, né? Como fazer, eu concordo, acho que pode ser que crie um GT, ou mesmo a gente vai colocar as regras e propor para o comitê, tem a sensibilização, tem o time realmente do comitê fazer, mas nós estamos falando até de 2030, né? Até 2030, nós não estamos falando do ano que vem, que eu tenho certeza que o ano que vem nós não vamos conseguir, né? Mas nós estamos sempre falando aí 2030, e aí esse é o meu medo de a gente não prever. Pois não, Augusto? Só queria deixar minha concepção também, eu acho estradas vicinais muito genérico, né? Não sei se seria algo nesse sentido, que seria que conservação, manutenção de estrada rural, de qual forma?
fazendo cacimba, vai fazendo bolsão, vai fazendo canaleta, segurar essa água para evitar processo erosivo, com essa parte de manejo de solo. Então, é muito genérico. Eu não sei se é uma rubrica aí, né? A gente não tem que avançar nesse assunto, eu concordo, mas estradas vicinais isso é muito, muito genérico mesmo, na minha opinião. Tá, corroborando também, o Augusto, aí com vocês, eu acho outra coisa assim, nós estamos puxando uma responsabilidade para nós, que a gente vai colocar, sendo que a gente tem a própria contrapartida dos municípios envolvidos ali também, né? É, com orientação técnica, algumas coisas, pode resolver isso junto também, tá? Mas beleza, vamos em frente aí. A minha sugestão, Bruno, é que a gente trate isso no programa Produtor Conservador de Água, tenha todas essas diretrizes lá, apontamentos, áreas prioritárias, e uma vez definidas essas prioridades, a gente insere, porque assim, a gente não tem o que fazer, como vai fazer, quando, quanto vai gastar para fazer isso. A gente não tem nada de informação, como é que a gente vai colocar no plano sem ter nada? Então, acho que essa proposta da estruturação do programa Produtor de Água vai trazer mais claro isso para nós, e de trazer esse norte, né? Que é o que a gente está buscando. Então, você acha que um programa produtor de água Programa englobaria isso? Produtor Conservador de Água, perfeito, já está no TR já. Então, ok, se você está falando que tem, mas tem que deixar bem claro aí com essa situação, porque eu acho que esse item 2 aí, ele é um pouco mais abrangente do que o produtor conservador de água, tá? Esse item 2 aí, ele é bem mais abrangente e tem mais a ver daquilo que nós estamos falando, né? Concordo com Augusto, que tem várias opções, várias coisas, e aqui não é o momento da gente decidir isso, não é essa a proposta. A proposta é a gente colocar algo aqui para começar a discutir sobre isso, discutir depois, não agora, né, mas discutir depois sobre isso, contrapartida, associação de município, não é município, né? Depois tem várias outras abrangências que nós vamos desdobrar, e isso precisa fazer esse estudo, né? Mas, sinceramente, acho que o 2 aí é mais pertinente do que o produtor, o conservador de água, uma vez que entende-se que a produção e conservação da água aí, não sei se fecharia, mas se o Igor garante que tem, eu preciso de ter alguma coisa. A minha questão é a gente ter algo em algum lugar para fazer. Como estou falando, né? Como a gente não tem esse detalhamento, é difícil a gente falar quanto, né? Não tem como, mas a gente tem que ter algo para estudar, para saber depois o quanto é. E aí depois propor, gente, então vamos fazer aqui e vamos jogar esse valor que foi o estudo nesse item, tá? Não, nesse escopo, Bruno, para ter certeza que vai incluir sim essas ações, tá? Junto com os projetos individuais de propriedade e toda essa parte de conservação do solo. Só para fechar aqui meu entendimento, a sua sugestão, Bruno, é que tem mais a ver com o item 2, que é o programa Água Boa, quer dizer, toda a questão do programa Água Boa, quer dizer, seria o eixo 2, né? Que são esses planejamentos. Enquanto que o Igor está dizendo que isso deve ser estruturado num programa Mais Água. Seria isso? Não, não. Nós concordamos que os dois é no Mais Água. A questão é que o detalhamento do item 6 do Mais Água, tá? Que é a implantação do programa do produtor de água, e tem o 2, que é o controle de erosão e assoreamento. Entendi. Item 2, erosão e assoreamento. Isso. Quer dizer, que está tudo conectado, né? A verdade é essa. E é isso que o plano diretor propõe, esse sistema único, né? Um programa estruturador para delinear e definir todas essas ações aí. Por isso que é a nossa proposta. Ok. Bom, se o Igor entende assim, beleza. Eu preciso a minha ideia é só ter algo em algum lugar. A gente, que não faz sentido a gente discutir, falar e depois não ter como fazer nada. Ok.
Essas eram as minhas duas observações aí, do viveiro e essa. E deixando claro essa observação, Igor, no nosso relatório aí para o comitê, que a sobra, né, do 2024, né, entraria aí nos itens, no item 2321, né, que seria para justamente a gente trabalhar o GT do plano diretor, do plano de saneamento nos municípios, só para a gente deixar alguma coisa em algum lugar aí falando que nós estamos indicando para que coloque aí no total daquilo que você está falando aí dos 6 milhões, né? Precisa colocar, obviamente, tudo, porque não faz sentido. O saldo aqui, conforme está no descritivo, também que foi encaminhado para vocês, Bruno e demais, a gente deixa aberto, né, que a critério aí, de acordo com as demandas que surgirem de forma esporádica, né, no caso um GT vai definir, vai propor alguma, né, o comitê algum estudo, alguma ação, a gente pode usar esse recurso dessa forma aqui, que vai ser discutido ampliamente essa demanda, né? A própria CTPlan está proposta aqui que a CTPlan vai fazer essa discussão e essa avaliação técnica dessa proposta, e uma vez definida, a gente já encaminha. Agora, sim, eu não vejo, talvez, necessidade de deixar amarrado, né? Porque senão depois ingessa tudo o outro recurso, não vai poder usar mais nada em outras fontes. Então, acho que pode deixar aberto, e de acordo com as demandas surgirem, o comitê vai deliberando. A minha sugestão, de novo, não é deixar amarrado nada, é deixar consignado aquilo que nós discutimos aqui. O restante eu concordo, é isso aí. Vai sobrar mais de 6 milhões. Então, isso aí nós não vamos alterar. Esse item aí está ok, beleza. Mas nós já discutimos, nós já avançamos uma discussão que tem um GT criado, que tem critérios que vão ser criados para utilizar um valor, que aí a gente está deixando aí, de novo, vai discutir isso de novo, né? Então, acho que assim, a gente tem que avançar nas nossas discussões. A minha sugestão é que a questão do plano de saneamento, isso aí vai ficar assim, é isso aí. Porém, a questão do plano de saneamento dos municípios nós já discutimos, já tem um GT criado, e aí, claro, cumprindo aquilo que o GT e a plenária decidir, nós vamos utilizar aí. A ideia não é engessar, não, é deixar dessa forma, né? Porém, aquilo que nós já avançamos na discussão, a gente colocar alguma coisa aí. Tá, a sugestão então sua é de acrescentar aqui então que já vai deixar previsto para o GT revisão do plano, é isso? A gente pode acrescentar aqui, então tá. Isso. Como sugestão aí da CT Plan. Deixa eu acrescentar, deixa eu achar onde que é o lugar melhor aqui. Eu acho que pode ser apartado disso aí, né? Você tem os itens aí, vai se cumprir Embaixo tudo aqui, isso aí agora. Você vai colocar, olha, a Câmara Técnica indica a utilização do remanescente de 2024. Desculpa, repete, Bruno, utilização? Do remanescente de 2024. Para o item 2321. 321. Para. Então, vou botar aqui. 321 é a ação. É a do. Eixo 2. Volta. Ação. 321. Sistema de esgotamento sanitário. Isso. Água boa. Mas aí, para elaboração de estudo, ela entra no eixo 2, né? E não no 3. O 3 é para obras. Então, é tanto para obra como também para o estudo, não é isso? Ah, não, desculpa, peraí, calma. Não, é do estudo. Não, é estudo, é o eixo 2. Então é o 2. Então é 2. Eu errei o número, é 2, 3, 2, 1. Isso. É 2, 3, 2, 1. Eu falei 3 primeiro e errei. Ele é muito específico, é plano.
Uhum. Estamos discutindo, a única coisa que nós discutimos foi plano. Que não vamos por outra coisa, não, porque senão. Não, é bom você Vira- falando. Às vezes a gente deixa aqui, pode Não, complicar não, depois. é porque é só aqui que nós já Vamos. discutimos, que nós não discutimos, não. Senão. Sobre a elaboração da revisão. A partir da definição do GT? A partir da definição do GT e da plenária. Assembleia. Né? Uhum. Então, A partir dos encaminhamentos, né? Encaminhamentos do grupo de trabalho. E a aprovação da plenária. Aprovação do CBH Araguari. é. O Bruno não, o Igor, lá em cima tá utiliza a utilização. Até indica a utilização, né? Que seria. Isso, indica. Obrigado. Vê se é isso mesmo, Bruno. Se quer acrescentar mais alguma questão? Alguma proposta? Do grupo. Aí, tá. Eu acho que seria isso. Todo mundo está de acordo aí? Seria isso que nós já discutimos? De acordo. Sim, de acordo também. Deixa eu só vincular aqui, como essa ação é 23021, já vou colocar aqui, elaboração, o eixo, o programa 2321, ela tá, elaboração de estudos, planos e projetos. Aqui, ó. Elaboração de estudos, planos e projetos do sistema de esgotamento sanitário. Certo? Correto. Acho que ficou ok agora. Ok. Então é só esse, só para confirmar, é só esse do esgotamento, né? Tá. Por enquanto. Beleza. Mais alguma sugestão? Quem tem mais alguma sugestão? Podemos ficar desse. Bruno, você acha que deixar dos remanescentes só 24 ou deixa para algum outro ano? Vai que esse GT Não, atrasa deixa ou não define? remanescentes. Eu acho que fica melhor. Deixa remanescente só, tira o 24, né? Porque às vezes porque tem para trás também, né? É. O saldo. Vou colocar aqui. Ficaria Oportunidade de tudo no plural, investimentos. não? Dos saldos remanescentes? Não? Pode ser. Ok? Então, ok. Tá. Podemos considerar, então, que está aprovado aí para a gente mandar, enviar isso para a Assembleia. Sim. Sim. Ô, Bruno, vou pedir uma licencinha aqui, que eu não tenho mais nenhuma contribuição, eu tenho que sair agora. Aí eu estou à disposição aí para novas reuniões, tá? Ok. Augusto, mas aí nós já vamos finalizar aqui também, porque esse é o último ponto de pauta, né? Não, tá ok, então. Ok. Mais alguém tem alguma observação? Gostaria de Não. falar algo na reunião?
Não. Podemos encerrar, então, nossa reunião? Sim. Ok. Ok, então, obrigado aí a participação de todos. E aí vamos aguardar aí a próxima reunião. Mas finalizamos aí o PPA, aquilo que nós nos propusemos aí para a Assembleia. Obrigado, então, a presença de todos aí. Bom trabalho aí. Obrigado a todos aí pelas contribuições aqui, construção junto, né? Legal. Muito bom mesmo. Parabéns a todos aí. Obrigado. Essa Valeu, Câmara é bem pessoal. movimentada, muito bom. Tchau, Até mais, gente. Abraço, Bom Bruno. dia a Abraço, todos. pessoal. Até mais. Pessoal, só um minuto, Bruno. Tem que baixar pouco. Só um minuto. É isso que eu ia falar. Lara, Bom Lara, dia a você ainda todos. está na E reunião? até a próxima, se Deus quiser. Só um minuto, seu João. Só um minuto. Lara, A foto, Tá me desculpa lá. ouvindo? Tá me escutando? agora Sim. sim. Pessoal, todo mundo abre a câmera aí para a Lara poder fazer o registro da reunião. Estão me ouvindo bem? Sandra? Oi? Tô te ouvindo. Tá me escutando? A minha Sim. internet, a internet não consegui levantar a mão aqui. Pode interromper isso. Sim. Agora vai dar certo, perfeito. Tá ótimo, obrigado. Desculpa, eu não estava conseguindo falar com vocês, estava dando problema aqui. Imagina, nada. Desculpa, Lara. Tudo bem. Bom dia, Até pessoal. mais, Falou. bom dia. Até a próxima. Bom Valeu, dia, pessoal. pessoal. Até mais. Tchau.